seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Sementes Pão Diário Kids. Estamos aqui para conversar com você sobre o tema da educação cristã de crianças. Temos muito para conversar sobre esse assunto nas suas mais diversas vertentes. Você que é mãe, que é pai, você que trabalha em um ministério com crianças, fica aqui com a gente porque hoje o assunto é sensível, mas muito importante de ser abordado. Você sabia que 7 em cada 10 mulheres brasileiras são mães e metade delas, gente, são mães solo? Pois é, são mães solteiras, viúvas, divorciadas. Será que a igreja está preparada para receber essas mulheres? Acompanhar elas, mulheres que muitas vezes são desejosas de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, que suporte nós temos dado a elas? Hoje está aqui alguém muito especial para falar com a gente sobre esse tema. É a pastora, a psicóloga Silvana Leone Calisto. Ela é casada com o pastor Marcos Stier Calisto, é mãe do Davi da Thalita, já tem a graça de Deus de ser vó, é formada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em PEI pelo Instituto Hadassah de Israel e ela é especialista em traumas e EMDR. A Silvana, gente, é presidente do Instituto Casa Ruth, que tem desenvolvido um trabalho muito relevante. É um instituto, uma organização sem fins lucrativos, com acolhimento terapêutico a mulheres e crianças vítimas de abuso e de violência. Ela também foi missionária já por quase 10 anos no Líbano, no Paraguai, tem muita história para contar pra gente e ela quer aconselhar você. Você que é mãe solo ou você que trabalha com crianças, tem crianças que são filhos de mãe solo e você quer dar o acolhimento, o melhor acolhimento para elas. Fica aqui com a gente, vamos conversar sobre esse tema porque é muito importante, a gente vai sair daqui muito edificado pela presença aqui da Silvana. Sil, obrigada pela sua presença. Muito bom ter você aqui, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né, Sil? Verdade, muito relevante. Como você disse, eu acredito que cada desafio é um convite de Deus para a igreja se adaptar e atender esse tipo de situação. Exato, Sil. E Sil, assim, já quero começar, porque eu sei que você faz esse trabalho no Instituto Casa Ruth, desenvolve esse trabalho específico com mulheres, e eu queria entender o que te levou na tua trajetória, na tua jornada, 20 anos como missionária, a trabalhar com mulheres. Como foi esse teu chamado, né? Tanto para psicologia, quanto especificamente para o trabalho com mulheres. Deve ter uma trajetória grande aí, mas você pode resumir para a gente um pouquinho? Bom, eu participo de uma igreja tradicional, onde 20 anos atrás não se falava de mulher pastora. Então era mais comum eu ser convidada porque eu era psicóloga. É o congresso de mulheres, retiro de mulheres, você pode vir falar? E eu ia, e nos intervalos muitas mulheres vinham me procurar, relatando situações de abuso. E aí eu ficava perguntando, ou existem muitas mulheres vítimas de abuso, ou todas vêm me procurar. Infelizmente, a primeira opção era certa. Muitas mulheres são vítimas de abuso. E Deus começou a me incomodar, porque não bastava só um retiro. Porque, diga-se de passagem, existe cura no retiro? Existe. Mas existem muitas pessoas que só tiram a casquinha e volta dolorida e precisa esse acolhimento. E as pessoas têm tolerância a nos ouvir por um tempo, mas chega uma hora que elas... outra vez ela vem falar do marido que abandonou ela. Outra vez ela vem falar do tio que abusou ela. Então não tinha essa escuta intencional, acolhedora. E Deus começou a me incomodar. Então aí teve um percurso. Atualmente nós estamos a 2 quadras do Museu do Olho, com uma casa alugada, mas nós temos o Instituto Casa Ruth, oficialmente reconhecido há 3 anos, recebemos semana passada, não essa segunda-feira, a gente recebeu um prêmio da prefeitura, como reconhecimento de um trabalho com as mulheres, só que nossa ideia é crescer cada vez mais, exatamente porque a mulher tem sofrido por se sentir muito sozinha. Então, mãe solo, minha nona foi mãe solo.
Eu não Olha só. sabia, eu fui educada dizendo que o meu avô tinha morrido e a minha nona estava com dor e eu fui fazer massagem ainda, eu acho com 11 anos no pé dela. E eu disse, nona, me conta, como que o nono morreu? Que nono morreu, aquele farabuto? Não morreu, me deixou. Eu, como assim, nona? Sim, eu estava grávida já do seu pai, ele casou com outra e me deixou. E aí eu passei a admirar mais ainda a minha nona. Você imagina, meu pai hoje tem 94 anos. Minha nona foi mãe lá pelos 33, sozinha, numa sociedade que discriminava. E ela lavava roupa para fora para poder ficar com meu pai. Porque não tinha creche, não tinha onde deixar. E muitas pessoas fizeram a proposição de adotar meu pai, mas ela bancou. Olha só. Então, foi uma mulher mãe solo. E o meu filho casou com uma mãe solo também. Olha A minha só. nora, quando o segundo filho tinha 3 anos, o marido arranjou uma outra pessoa, foi embora Abandonou. e abandonou. E ela, por 4 anos, ficou sozinha com os 2 meninos, até encontrar meu filho, e os 2 se casaram, que Sim. hoje eu tenho meu neto, o Teodoro, né? Sim. Então, são 2 casos muito próximos de mãe solo. E na Casa Ruth, a gente atende muitas mulheres, que algumas casadas, mas como você mesmo deu uma estatística, quase que 55% a mais de mulheres, elas são solo. Ou porque casaram e o marido abandonou, ou porque o marido faleceu, que essa é a minoria, e outras porque engravidaram do namorado, né? Então, é uma luta que essa mulher tem, porque a estrutura social ainda não acolhe muito. Temos creches, mas eu não sei se vocês já perceberam, o horário da creche é 17 horas. Como assim? A mulher trabalha até às 18? Até às 18. E aí o deslocamento, porque nem sempre a creche é perto do trabalho. Isso mesmo. Então, são algumas empresas que têm aberto creches dentro da empresa, que têm facilitado isso. Mas, às vezes, a rede de apoio dessa mulher é muito pequena. Sim. Nós tivemos um caso, não é o nosso objetivo da Casa Ruth, mas teve uma das meninas que estava sendo atendida na Casa Ruth e o marido e ela se divorciaram e ela se viu sem ninguém, numa pensão. Ela começou, por favor, me ajudem que eu vou perder a guarda do meu filho e tal. E aí a gente fez um movimento de mobiliar da noite pro dia uma casa para ela poder ter a guarda dessa criança, né? Ô, Sil, e só pra gente entender melhor o trabalho da Casa Ruth, como é que é? Vocês acolhem que pessoas da sociedade, pessoas que têm menor poder aquisitivo? Como é que funciona esse acolhimento? Que pessoas podem ir até vocês? Como que funciona? O nosso objetivo, que ainda não foi atendido, é poder hospedar essa mulher por um período crítico que ela esteja passando. Tá. O fato de a gente estar ali no centro cívico, a prefeitura não deu o alvará para esse tipo de situação. Então, nós só podemos fazer atendimento. Então, a pessoa passa o dia no seminário de cura interior, é um domingo, onde qualquer mulher pode ir lá. Eu quero passar pelo seminário, no nosso Instagram é casa.rut. Lá você vai ver as datas dos seminários. Puxa, que bênção. E, inclusive, o início do nosso seminário, nós temos o que nós chamamos oração do ventre. Para você ver a importância, desculpe, Imagina, fica à vontade. do papel da mãe. Então, nesse momento, a gente ora, convidando Jesus a entrar em cada mês gestacional da minha vida. Que lindo! Gente, é tremendo. Uau, que coisa mais linda. Quero ir lá fazer. Teve um dos casos, em que ela tinha muita dificuldade porque ela se sentiu rejeitada pela mãe e durante a gravidez. Na hora que ela foi fazer a oração do ventre, ela ouviu, na hora, quando a mãe soube que estava grávida, a mãe falando, mais uma para passar fome. Aí ela entendeu... O Espírito Santo revelou para ela ali naquele momento. Ou é uma memória mesmo? É uma memória. É uma memória. Sério, Sil? É uma Isso memória. No ventre, Sil? Assim.
Uau! Algumas situações o Espírito Santo vem e revela. Tá. Mas ela ouviu a mãe falando. A memória dela acionou. Acionou a mãe falando. Qualquer neuro vai dizer, não tem como, não tem... Gente, mas são eu coisas creio. incríveis. As Aham. pessoas lembram de brigas que o pai teve, palavras que avós falaram. É incrível. Uhum. Só que, quando ela ouviu isso, ela entendeu que a mãe não rejeitou ela, pessoa. Tá. A mãe rejeitou a situação dela vir passar fome. Sim. Ela disse, Silvana, foi uma virada de chave. Ela saiu do nosso seminário, que termina lá pelas 17 horas no domingo, foi direto para casa da mãe, tomar café. Ela, Silvana, eu olhei minha mãe de uma forma diferente. Não como quem me rejeitou, mas como quem quis me cuidar. Que coisa linda, Sil. É lindo, são várias situações desse Então, sentido. isso acontece num domingo. Num domingo. Como que chama mesmo esse momento? É um seminário de cura interior. E aí, qualquer mulher, por exemplo, que esteja nos escutando, nós estamos em Curitiba, que deseja, né, passar por esse processo, é só entrar lá no site, no Instagram Isso. E se informar com vocês. Isso mesmo. Não tem um custo. Nós temos um custo da refeição, porque ela chega, ela tem almoço e tem um cafezinho caprichado de despedida. Legal. A gente diz que lá os bebês saem bem alimentados. Ai, porque legal. cada mulher é atendida por uma voluntária. Mas assim, desculpa te interromper, não são só mulheres grávidas não, né? Não. Tá. Mulheres. Tá. Só que esse é um momento do seminário que é a oração do ventre. Entendi. Então, onde ela... E vai ter uma mulher, tipo, uma monitora para ela o evento inteiro. Que bênção, Por isso que nós não fazemos um evento grande. No máximo 13, 14 mulheres. Tem mulheres que vêm de fora de Curitiba, se hospedam para participar do nosso seminário. Que coisa linda. De quanto em quanto tempo acontece? É um por mês. Gente, que coisa linda. Ou seja, hoje em dia nós não temos desculpa também, né? De não sermos curadas, não sermos tratadas, porque, meu Deus, que ferramenta poderosa. Imagina o valor só de uma refeição, você tá lá participando de um processo tão maravilhoso de cura. Sim, e é incrível os depoimentos. O que as mulheres veem no final do seminário, a gente estimula elas a darem depoimento, mas depois a gente encontra mulheres e diz, Silvana, aquele dia, eu tava num aniversário, uma mulher veio e disse, Silvana, eu chorava toda vez que o meu marido viajava a trabalho. Mas eu chorava, assim, muito, compulsivamente, não conseguia nem levar ele para o aeroporto, porque eu ficava chorando. No seminário de cura interior, eu entendi que era porque meu pai nos abandonou. Uau! E ela disse assim, era acessado esse gatilho no meu inconsciente. Quando eu resolvi isso no seminário, no mesmo dia ela chegou em casa, o marido estava com as malas prontas para viajar, cheio de dedos. Ele, amor, eu vou precisar. Ela, quer que eu te leve para o aeroporto? Ele, como assim? Eu vou ficar uma semana fora. Tá, eu entendo, né? Que chato, mas tudo bem. Resolvida já. Resolvida. O marido, não. Te deram alguma coisa? Senta aqui e me conta. Como foi? E ela disse, não. Mudou o gatilho. Então, é um processo que a gente mescla alguns conhecimentos da psicologia e traz com o Espírito Santo. Que bênção. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás. Mas a palavra diz que a verdade nos liberta. Então, a gente convida o Espírito Santo. Qual é a mentira que está me prendendo? E qual é a tua verdade que me traz libertação? Que lindo, gente, é tremendo. E que se quem está nos assistindo tem uma pessoa que quer indicar, uma pessoa que não é cristã, isso não tem problema. A pessoa pode ir também participar desse seminário. Pode, só que o que a gente fala? Tá. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é o terapeuta. Então, logo no início do seminário, a gente já apresenta. Tá. Exatamente dizendo, você não precisa mudar de igreja, você não precisa mudar de religião. Mas tem que ter essa fé, senão o processo não funciona, né? Porque sem o Espírito Santo, a coisa não anda. Entendi. Ai, que bênção, Sil. Então já fica essa dica. Pode entrar em contato, a gente vai colocar na descrição aqui da entrevista os contatos da Casa Ruth. Perfeito. Para você que tem esse interesse se informar, porque a gente não tem mais desculpa de ser
né? É ferida mal resolvida, tem a ferramenta aí e o Senhor quer nos curar. Que E a bênção. minha chamada sempre foi com mulheres. Uhum, No entanto, Deus Uhum. falou para mim, uhum, me incomodou, dizendo assim: por que que você vai esperar uma vida cheia de doença uhum. se você pode tratar já a criança e resolver de imediato? Porque a Hum. resolução do processo psíquico na criança é muito mais rápido. Porque eu, como adulta, imagina quantos anos eu juntando Uhum. uma mala de problema, de trauma para ser resolvida. Uhum. A criança não dá nenhuma mochilinha. Então é muito rápido o processo. Então nós abrimos Uhum. a Casa Ruth atendendo crianças. Hoje o Conselho Tutelar encaminha, Uhum. algumas lideranças isso que eu ia encaminham. perguntar. As próprias mulheres que passam pela casa nos conhecem, sabe Uhum. da vizinha, sabe da tia, sabe, encaminham essas crianças e nós nas férias fazemos oficina das emoções para as crianças. Que São lindo. crianças tranquilas, normais, mas nós vamos ensiná-las a como lidar com a sua emoção. Uau! Então é importante a criança entender. Gente, é tremendo. A gente trabalha a raiva. Então tem um armário dentro da Casa Ruth, a gente diz, pode entrar no armário e gritar jogando a raiva. Gente, tia, posso voltar lá no armário mais um pouquinho? Eu quero gritar mais um pouquinho. E aí eles vão lá... Gente, é totalmente lúdico, é fantasioso, que coisa maravilhosa. Sim. E é o mesmo esquema, quem quiser, vamos dizer, matricular, inscrever o filho ou Perfeito. alguém pode entrar em contato. Tem Isso, já faz, tem inscrição. Aí no caso das crianças, a gente faz uns 2 a 3 dias, meio período. Aí tem o lanchinho, para não ficar sobrecarregando a criança e tal. E a gente pega o período das férias, que facilita para eles participarem. E aí a gente tem para as crianças, tem que ser alfabetizada e tem pelos pré-adolescentes. São 2 grupos diferentes. Então, a partir de 6, 7 anos? Isso, que está alfabetizado, mais ou menos até os 10, aí dos 11 até os 14, mais ou menos. E assim, existe algum critério, por exemplo, vocês atendem crianças que realmente têm um trauma mais profundo? Não. A oficina das emoções são crianças para aprender a lidar com as suas emoções. Gente, eu já vou levar minha filha lá. Sim. Que coisa linda, Sil. Que trabalho lindo. E a pessoa que está nos escutando, vê um trabalho tão especial como esse e também quer investir de alguma forma nesses contatos que a gente vai colocar na descrição, também pode se informar. Perfeito, eu posso também deixar o Pix da Casa Ruth, que vai a entrada diretamente para casa. Ótimo, a gente coloca tudo na descrição, pessoal. Sil, e aí... voltando ao tema das mães solo, na Casa Ruth você também tem percebido essa relação, existe alguma relação da mãe ferida com a mãe solo, da criança ferida com a mãe solo, ou seja, existe mais probabilidade de uma criança ter um trauma sem a presença do pai? Existe essa relação? Como é que você lida com esses casos lá na Casa Ruth? Como a interferência da mãe é direta sobre a criança, como essa mulher está processando a gravidez dela, esse fato dela estar sozinha, diretamente vai mexer com essa criança. Nós temos uma história muito bonita, veio a público, então eu fico tranquila em falar. Ela, aos 15 anos, ela sofreu um estupro. E ela não sabia. E lá pelo 5º mês ela se deu conta que estava grávida. Uau. Aí ela logo pensou, eu vou abortar, a lei até protege. Mas ela tinha uma tia que enganou ela. Não, eu vou te apoiar, você vai abortar, eu vou te apoiar. E quando ela viu, foi passando o tempo. E aí essa tia contou para os pais dela. E aí a família acolheu. Uau. E disse, você quer levar para frente essa gravidez? E ela escolheu porque ela já estava no 6º, 7º mês e levou para frente e essa menina nasceu. Essa mulher hoje é uma líder na igreja quadrangular. A mãe ou a mãe? E aí ela veio fazer a Casa Ruth, ela disse, eu quero aprender, porque eu sou uma pessoa tão resolvida. Eu quero aprender porque eu lidero tantas mulheres. A gente sempre tem que ser curada, né? E isso ela falava. E ela chegou assim como quem, eu vim aqui aprender. E quando chegou na hora da oração do ventre. Oh, meu Deus.
ela entrou em contato com o tempo que ela gestou e o quanto ela chorou. E aí ela disse, minha filha precisa vir aqui. Uau. E a filha, fruto do estupro, na ocasião já tinha 18 anos. Olha só. E ela veio para Casa Ruth. Gente, essa menina chorou do início ao fim Meu Deus. dos meses que a gente ia orando. E ela ouvia uma voz que dizia assim, você é a ferida da alma da sua mãe. Você é a ferida da alma da sua mãe. E ao final dos 9 meses, ela disse, Deus, qual é a tua verdade? E aí ela viu Deus sussurrando no ouvido dela, você é o bálsamo da ferida da alma da sua mãe. Ai, que coisa linda. Gente, ela chorava muito. A mãe estava próxima e nesse momento a gente liberou a mãe. Quando ela abriu os olhos, a mãe estava abraçando. E, gente, é fato. Toda relação sexual não produz um bebê. Deus permitiu, porque o estupro já tinha acontecido. Sim. Deus permitiu que do estupro nascesse essa criança que se tornou o bálsamo da alma dessa mãe. Ah, que coisa Só que era linda. interessante que essa menina, com 18 anos, ela tinha muito medo de ficar sozinha. Olha só. Muito medo. Vocês imaginem. A ideia do aborto vinha acompanhando esse bebê no ventre. Então, o medo era uma emoção intrauterina já que acompanhava. Quando ela se libertou, logo em seguida, deu uns 4 meses, ela teve proposta para um intercâmbio nos Estados Unidos. Ela foi para o intercâmbio. Uau. Alguém que tinha medo de ficar sozinha. E após 1 ano dos Estados Unidos, ela conheceu um americano, casou com o americano. Olha E isso. quem é a sogra dela? Uma militante ativa contra o aborto nos Estados Unidos. Meu Deus. Então ela... Como Deus faz as É coisas. lindo, a gente fez um podcast, a gente chamou ela. Que legal. E foi muito legal, ela entrou ao vivo falando. Ela, gente... Eu amo a Casa Ruth, porque a Casa Ruth curou minha mãe e me curou. Que E ela hoje lindo. está vivendo essa vida saudável. Sil, eu tô impressionada como com tão pouco tempo de atuação a Casa Ruth já desenvolveu e desenvolve tanta coisa. Que bênção. Eu sou sincera em te dizer que eu sinto que é muito pouco. Não é? Ah, você ainda sente que tem muita coisa para fazer. Muito pouco. Porque eu conheci uma missionária, olha o que ela fazia, gente, falando de mãe solo. Tá. Essa missionária tinha uma casa para as crianças das presidiárias. Porque eu não sei se você tem conhecimento, mas se você for aqui no presídio de Piraquara, na visita masculina tem uma fila enorme de esposas e mães. Agora você vai no presídio feminino, um gato pingado de mãe, olha lá. Marido, prendeu, ele já está catando outra. Porque normalmente ela está presa porque ela foi o quê? A mula que levava a droga para esse homem. Prendeu, já não serve para ele. Então, e os filhos dessa mulher, onde eles ficam? Por um tempo, quando são pequenininhos, eles podem ficar com ela, mas depois as crianças, até por uma questão de saúde emocional, são tiradas de dentro do presídio. Então, por um tempo, tem um local no presídio para eles viverem com essa mãe. Tem um lugar separado dentro do presídio. O que é uma benção, mas é um peso também, né? Mas você imagina a dor dessa mãe tirando essa criança. Meu Deus, então, e da criança. Aí o que essa missionária fazia? Pedia autorização, ela ficava numa casa bem próxima ao presídio, todos os dias ela levava as crianças a visitar as mães. Oh, meu Deus. As crianças não perdiam o contato com a mãe, as mães eram estimuladas a querer sair do presídio, a aprender uma profissão, a querer, porque elas não perdiam o vínculo com a criança, e essa missionária no outro período ela levava as crianças para a escola. Gente, é um trabalho lindo. Precisamos fazer isso aqui no Paraná. Isso era em São Paulo. Então, é um dos meus objetivos fazer isso. Outro objetivo é ter um lugar onde a gente possa acolher por um tempo essa mulher para tratamento, para cuidado. Agora, algumas já dentro da casa dizem, Silvana, nós precisamos ter um lugar para hospedar a mulher quando sai de um casamento, está desestruturada. Então, ter alguns chalés em que essa mulher possa... Gente, nós precisamos ter esse movimento para acolher essas mulheres que estão sozinhas.
Porque é uma realidade muito forte, né? As mulheres que já viveram isso sabem que quem não está por dentro é importante saber, né? Eu acompanho uma amiga que vive um relacionamento assim de violência e as crianças acabam sentindo essa violência. Ela tem aquele argumento: eu não separo porque minhas crianças vão ficar sem pai, porém, né, a gente até leva a compreender que a criança já está sofrendo dentro do relacionamento com abuso, né, mas ela tem medo da separação, Sil, porque a justiça é morosa na questão do provimento financeiro, né, quanto tempo que eu vou ficar com os meus filhos sem ter condição financeira até a justiça conseguir para minha pensão. E o pouco de informação que eu tenho é que essa pensão também é um valor assim... No máximo 30% do salário. Sendo que por muitas vezes esse homem encobre parte do que ganha. São muitos autônomos, né? Então ele declara, alguns até dizem que não tem dinheiro. São uns absurdos. Então, aí você vê, a mãe solo, a pesquisa mostra mais de 100% da probabilidade dessa mãe solo, ela não consegue fazer curso superior. Então, como ela vai ter uma profissão? Como que ela vai ter uma profissão rentável? Então, o quanto é difícil, o quanto exige da gente, como sociedade, acolher e empatizar com esse tipo de situação. Onde a gente pudesse ter mais associações de acolhimento a essas crianças, para ajudar a mãe a ir trabalhar, ficar tranquila, porque essa criança está se alimentando. Sim. Eu já falei isso num programa e aqui eu repito. Quantas igrejas evangélicas ficam com portas fechadas a semana inteira? Por que não abre para fazer uma creche? Por que não abre para acolher num contraturno essas crianças? Então, a gente vive uma religiosidade mesmo, né? Um espírito religioso, e onde cada um vai cuidar do seu. Pouco se importa. Eu lembro da viúva de Sarepta, né? Onde ela foi desafiada a alimentar o profeta com a última comida que ela tinha. Ela disse: olha, eu vou pegar esse trigo com água, vou preparar um pãozinho, eu vou dar para o meu filho, vou comer e a gente vai morrer. E Deus olhou aquela mulher, desafiou ela em obediência e fé, ela alimentou aquele profeta, e durante todo aquele período de crise toda a região estava passando, Deus proveu. Ou seja, ela não era uma mulher, era uma mulher fenícia, ela não era uma judia. Então, a gente tem que ter esse olhar não só para a mulher de dentro da igreja, mas para a mulher que está fora da igreja. Quem que é essa igreja que não me ama? Quem que é essa igreja que não olha para mim? Quem é essa igreja cheia de preconceito sobre a minha condição social, sobre a minha condição civil? Eu ia entrar nesse ponto, Sil. Como que você vê que as igrejas hoje, que olhar elas têm tido para essa mulher? Porque vamos falar bem a verdade, a gente ainda tem um baita preconceito com a mulher que é mãe solo, ou que chega na igreja nessa condição, ou que muitas vezes está num casamento estruturadinho e que dentro da igreja acontece esse rompimento. Qual tem sido o nosso olhar e o que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu sou psicóloga, atendo terapeuticamente, e mais de uma mulher ficou viúva ou se divorciou e fazia parte de um grupo dentro da igreja. E quase que imediatamente ela foi excluída. Meu Deus. Por quê? Ela passou a ser uma ameaça. Meu Deus. Ela vai olhar para o meu marido. Meu Deus. Meu marido vai olhar para ela. E o pior, são homens também dentro da igreja que vão e assediam essas mulheres. No privado, eles entram em contato e dizem: eu imagino que você deve estar se sentindo muito sozinha, eu quero que você saiba que eu estou aqui à tua disposição. Meu Jesus. Então, são coisas assim que você fica... eu entendo que pastoreio de mulher tem que ser feito por mulher. Por mulher. Eu não sou Marisa, mas é de mulher para mulher. Nesse caso tem que ser, né? Eu entendo, porque há um para proteger ambas as partes, né? Você lembra, eu não sei se você viu aquele documentário das Torres Gêmeas, os bombeiros que tiveram os colegas que morreram, o corpo de bombeiros escalou que eles atendessem a família dos companheiros que tinham morrido. Houve vários divórcios.
Porque o bombeiro que veio atender já entra nessa posição de me acolhendo, de cuidando, e houve uma série de Envolvimento vozes. emocional. Então, não dá, gente. Eu entendo que mulher tem que acolher mulher. Mulher Sim. entende. Agora, que tipo de amiga? Porque minha amiga ficou viúva, vou abandoná-la. Não, vamos lá, vamos fazer um café, vamos chamar, vamos ter a reunião das mulheres, vamos ver o que ela está precisando. Então, que dirá uma mãe solo? Vamos lá, vai hoje para o salão, eu fico com o teu filho, vai fazer o curso que você precisa. E aí, gente, não tem idade. Você que está aí aposentada, achando, só esperando Jesus voltar, entenda que você pode ser uma avó adotiva. Você pode ser uma mãe adotiva. Nossa, é verdade. Nós temos que criar uma rede afetiva, de acolhimento uma das outras. Por muito tempo eu entendi e vi as mulheres disputando uma com as outras. Então dizia-se que a mulher se arrumava, não era por ela, era pelas outras mulheres que iam vê-la. Hoje eu tenho visto um movimento diferente. Nascendo esse movimento de acolhimento, onde mulheres chegam perto de outras mulheres, investem em mulheres, dão oportunidade para mulheres. Então eu entendo que dentro da igreja, isso tinha que ser uma coisa recorrente. Tinha que ser uma coisa que realmente fosse difundida. Então existe a reunião das mulheres. Então que tenha esses movimentos de microempresárias, de creche, se ajudar, né? de ajudando. E se o perdão te interromper, mas existe um outro caso muito interessante, né? A gente falar dessa questão da mulher que tem uma família estruturada, daqui a pouco acontece alguma coisa, se rompe, e o nosso olhar preconceituoso e muitas vezes de abandono. Mas também tem o caso da jovem, né? Que está dentro da igreja, por diversas questões acaba tendo um relacionamento, engravidando, e a gente tem uma história da igreja, tal da disciplina, né? Como você tem visto isso também? As jovens que engravidam dentro da igreja. Eu sou de uma época que a disciplina era feroz. E eu lembro de uma situação que uma das jovens engravidou. O namorado não era cristão. E ela procurou o meu marido, era o pastor da igreja. E ela disse: pastor, eu tô grávida. E eu entendo que eu preciso pedir perdão para a igreja. Ela tomou a iniciativa. Olha só. E o namorado dela, na época, ele virou e disse: pastor, eu não sou da igreja, não acho que ela tem que fazer isso, mas se ela vai fazer, eu vou junto com ela. Uau! Porque ela não tá grávida sozinha. Meu Deus, seu. E aí o meu marido abriu um espaço no culto, ele disse: a irmã fulana de tal quer falar com a igreja. E ele, o namorado foi junto. Ela pegou o microfone, ele disse: irmãos, vocês sabem que eu namoro há tanto tempo, a gente está planejando casar, só que nós acabamos tendo um relacionamento sexual e eu tô grávida. E eu entendo que eu preciso pedir perdão para a igreja. Na ocasião, foi unânime, a igreja perdoando. E eu lembro que a avó dela é uma das fundadoras da igreja. Meu marido pediu que ela viesse em nome da igreja e abraçasse ela, dizendo: nós estamos juntos, esse bebê é nosso, nós vamos acolher esse bebê. E, gente, não preciso falar que esse rapaz se converteu. Eles hoje são líderes nessa igreja que aconteceu isso. Meu Deus. Porque foi trabalhado de uma forma aberta, não encoberta. E o perdão é o caminho da cura, né? Então, não adianta apertar a barriga. Gente, tô grávida, abre-se o assunto, abre-se o tema, trata-se isso. E se a menina não tem um namorado, um marido, alguém que acolha, eu entendo que é papel da igreja, a gente tá junto com você, você não tá sozinho. Porque a gente não fala que é a família de Cristo? Ah, Silvana, você tá fazendo apologia, muitas meninas vão fazer a mesma coisa e tal. Existe esse medo, né, na igreja. Mas quando você trata em amor, quando o tema é tratado em amor, quem que vai ver, puxa, ela perdeu a adolescência, ela perdeu a juventude cuidando de uma criança. Os jovens vão ajudá-la, mas não vão querer aquilo para a vida deles. Então eu acredito que o diálogo é o caminho certo, né? E Sil, talvez algumas pessoas, né, cristãos estão, enquanto a gente está conversando, pensando: puxa, na minha igreja realmente a gente não tem um olhar para essas mulheres.
gostaria de começar alguma iniciativa nesse sentido. Como você orienta essas pessoas? Como dá os primeiros passos para ter um projeto ou uma ação, ou ao menos um olhar que acolha essas mulheres também? Hoje eu vejo que está dando muito certo e exige pouco empenho, são os clubes do livro. Olha só. Então você que entende que tem uma chamada, você pode pegar um livro que aborde o tema, que você entenda que é interessante, e chama tuas amigas, vamos ler juntas esse livro, marcam um horário, online fazem a discussão, conversam, e sozinha, uma andorinha não faz verão, né? Então eu mesma na Casa Ruth, quando comecei falando com as amigas sobre a visão e tal. Hoje nós contamos com 50 voluntárias. Uau! Então a gente vai unindo, vai agregando. Então sozinha fica muito difícil o ministério. Então vai caminhando. Infelizmente, o que eu tenho percebido até pelo consultório, algumas pessoas com visão, às vezes o pastor não acompanha. Puxa vida. Por ciúmes e às vezes por miopia espiritual. Então, o que acontece? Eu tenho visto muitos ministérios nascendo fora da igreja. E diga-se de passagem, eles crescem mais rápido, eles andam mais rápido, porque não tem a burocracia da igreja. Que a igreja às vezes se torna um elefante branco, para andar né? Devagar. Tem que passar pela assembleia, tem que ter um grupo que vai avaliar. Ah não, tem uma irmã que se sentiu ofendida porque você quer fazer esse ministério. Tem que estar debaixo do ministério tal, tem que começar com a liderança tal. Então, a mulher que tem sentido isso, não desanime, comece a falar, se una, e a Casa Ruth também está aberta, bora, vai lá. A gente tem essa visão, a gente entende que mulheres chegam. Também tem o Ministério das Borboletas, né, que cresceu muito em Curitiba. O Voo e Borboleta. O Voo e Borboleta. Elas têm asas, várias asas que elas colocam, asa empresarial, asa disso, asa daquilo. Então, gente, são ministérios que já existem, vai lá e se soma, caso a sua igreja não tenha a mesma visão que Deus está te dando. E você veja que a iniciativa é relativamente simples, você não precisa de muito recurso nem nada, você pega um livro que trate o tema, agrega, divulga entre as amigas, começa a leitura do livro, você vai conhecendo as pessoas. Existe algum livro que você lembre, Sil, que às vezes a pessoa, puxa, qual livro que eu posso começar para iniciar um trabalho com mães que se sentem sozinhas? Tem algum que você lembre, assim, posso indicar? Na Casa Ruth nós trabalhamos Raiz da Rejeição, a gente trabalha Limites. São livros que a gente trabalha, que entende que são importantes. Raiz da Rejeição é um, Limites é o nome do outro? Limites, eu acho que toda igreja tinha que ter esse livro, gente. É mesmo? É maravilhoso. Limites só fazem com você aquilo que você deixa que faça. Uau. Então, aprendendo a dizer sim e aprendendo a dizer não. Ele foi tão sucesso que hoje você tem limites no casamento, limites na educação de crianças, limites no namoro, limites cara a cara. São dos mesmos autores, exatamente porque ele trabalha essa questão de eu posso dizer não para determinadas coisas. E às vezes a gente diz não por uma coisa boa e diz sim por uma coisa ruim. Então ele vai abordando isso e é extremamente bíblico. Deus é um Deus dos limites. Ele criou o mundo, mas ele disse, mas vai ter o dia do descanso. Então, se Deus se permitiu a ter limite, por que eu não posso ter? Então, principalmente para mulheres que são vítimas de abuso, é importante aprender a dizer não. E Sil, agora falando com a mãe, sabe? Aquela mãe que é uma mãe que batalha, uma mãe solo, uma mãe que muitas vezes não se sente acolhida no contexto da igreja. E às vezes quer procurar outros caminhos, mas que ela é desejosa de educar esse filho nos caminhos do Senhor. Que conselhos você daria para essa mulher? O que a palavra de Deus diz para ela? A primeira coisa não é só para mãe solo, mas para qualquer mulher. Nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo. Eu não sou o que a sociedade diz que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Então, quando você entende que você é filha amada,
filha desejada. Isso vai mudando. Então, se as pessoas me rejeitam, pouco me importa. Importa o que Deus pensa. Eu sou apaixonada pela história de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, foi por causa da babá, ela tirou ele rápido, porque o pai e o avô tinham sido mortos na guerra. Ela, com medo que Davi viesse matá-lo, ela tirou e ele caiu, com 5 anos mais ou menos, ficou paralítico. E ele foi educado numa região de muita pobreza. E entre pessoas doentes, porque ela tentou escondê-lo. Imagine, ele saiu do palácio e de repente ele foi para Lodebar, uma região pobre, seca. E quando Davi assumiu o trono, ele lembrou de uma promessa que ele tinha com Jonatas, um acordo, que a gente ia cuidar da descendência um do outro. E Davi diz assim: por acaso existe ainda algum descendente vivo? E disseram: existe, um paralítico em Lodebar. E Davi diz: traz ele de volta. Resumindo a história, depois vocês podem ver em detalhes na Bíblia, trouxeram. E Davi disse assim, quando ele se apresentou, ele disse assim: o que o rei quer com um cão morto como eu? Olha a imagem que ele tinha, um cão morto. Uau. E aí Davi disse: vou te restituir tudo. E aí ele chamou um cuidador, ele disse assim: fica com ele, você e tua família vão servir, tudo que era da família eu devolvo para ele. Passado, Davi teve todo um problema com o filho, de perseguição, Davi teve que se exilar. E aí o que é? Ziba, que era esse servo, o Mefibosete disse: vamos levar comida para o Davi onde ele está. E Ziba arrumou o cavalo e deixou Mefibosete, foi sozinho. E quando chegou, Davi disse: cadê teu senhor? Ele disse: agora ele vai aproveitar que você está aqui e ele quer assumir o trono. E quando Davi voltou, na ocasião Davi deu tudo que era dele para esse Ziba. E quando Davi voltou, encontrou Mefibosete barbudo, triste, porque ele não tomou banho enquanto o rei não voltou. E aí Davi disse: por que você fez isso? Ele disse: não foi, Senhor. Eu sou paralítico, ele fugiu, eu não tive o que fazer. Olha como eu não tomo banho, não corto o cabelo, porque eu estou sentindo tua falta, Senhor. Aí Davi disse: tudo bem então. Metade do que eu dei para Ziba eu devolvo para você. E aí eu tchan da coisa. Mefibosete disse: não, meu rei. Eu não preciso nada. Me basta sentar à tua mesa. Me basta sentar com o Senhor à tua mesa. Gente, isso é tremendo. Ele disse: eu não quero bem material. Se o rei está me chamando para sentar à mesa com ele, isso me basta. Gente, quando você entende que Deus te chama para sentar à mesa dele como filha amada, o resto basta. Então, esse amor de Deus pela minha vida me dá força, me dá coragem. Eu sei, como a viúva, que Deus vai me dar mantimento. E se necessário for, Ele vai levantar uma pessoa incrédula para me atender. Deus não abandona. Por isso que Ele chama a igreja e exorta: cuidem dos órfãos e das viúvas. Deus exorta a igreja a fazer isso. É verdade. E nós estamos negligenciando. Então, a você que se sente um cão morto, eu quero te dizer isso. Deus te chama a sentar à mesa do rei, porque ele te vê como filha amada. E se tua igreja não acordou para a tua preciosidade, procura um lugar que tenha a essência do cristianismo. Uma igreja de verdade, que saiba amar sem discriminação. Eu lembro uma época, um psicólogo conhecido meu, ele disse: Silvana, eu participo de uma igreja onde tem só ex-drogado, ex-prostituta, ex-isso, ex-aquilo, porque lá a gente se olha, todo mundo é ex, ninguém julga ninguém. Caverna de Adulão? Mais ou menos isso. Então, nossas igrejas têm que ser esse lugar, refúgio sem discriminação. É verdade, Sil, que coisa linda. E, Sil, é mais desafiador para uma mulher que não tem em casa a figura do homem, que eu imagino a dor, né?
Porque uma coisa é você não ter a figura do marido, outra coisa é o seu filho não ter a figura do pai, né? Eu acho que essa dor é muito forte. É importante você ver as tuas feridas. Tá. Gente, se eu tenho ferida com figura masculina, eu vou educar meu filho e minha filha. Homem não presta, tudo que é homem não é igual, porque isso, porque aquilo. Então eu vou estar passando a minha ferida para minha descendência. E acontece muito isso, né, Sil? Muito, a mulher muito. ferida com esse marido acaba lançando essa ferida sobre o filho, né? Sim. Eu não estou dizendo que ela não tenha razão, mas o filho não tem nada a ver com isso. Então é importante você resolver tua ferida, porque existem homens bons. Existem homens idôneos. E eu não posso generalizar. Assim como existem mulheres que tiraram toda a masculinidade do marido, tiraram todo o papel do marido dentro de casa, e o marido está em casa como uma figura, um figurante, porque ela não deixa ele exercer a paternalidade dele. Então, tem os dois casos. Então, a primeira coisa, você, mulher, tem que resolver tua ferida. E segundo, projetar exatamente para a criança a oportunidade dela ser uma boa mãe, dele ser um bom pai, ou de ser feliz sem esse pai presente. Existem outras figuras de masculinidade, né? Ou de paternidade. Um bom pastor, um bom líder de juniores, de adolescentes, acaba desenvolvendo essa figura. Então, eu sempre estimulo escoteiro também. Então, tem aqueles líderes. Então, isso são lugares onde ele vai poder encontrar um professor de educação física. Então, a gente tem que fugir das generalizações. E o meu filho precisa de uma figura masculina? Então, vamos lá. Tem vô, tem tio, tem primo, tem pastor. Então, veja uma figura positiva e propicie esse convívio, né? Bênção, ou seja, o primeiro passo para a mãe solo é ser curada. Perfeito, base, né? base. E aí, em seguida, se preocupar em ressignificar essa figura de paternidade que essa criança não tem, ou alguma coisa nesse sentido, E é o né? que eu falei do caso de Mefibosete. Quem é o nosso pai que não falha? A gente tem casos na Casa Ruth que a mulher foi abusada pelo próprio pai. O pai estava lá dentro. Sim. O pai vinha, teve um caso, o pai era caminhoneiro, ele já passava na escola, parava o caminhão debaixo de uma árvore e estuprava a filha ali. Meu Deus. E foi uma coisa periódica que fez. Onde é a minha cura? Entender quem é Deus enquanto pai. Então, gente, leva essa criança a ter em Deus o pai perfeito que não abandona e que me ama. E a história deve ser contada com clareza para essa criança, ou seja, se o pai rejeitou, realmente não quis assumir essa criança, ou se abandonou a família por conta de outra família, como que ela expõe essa história de rejeição para essa criança? Existe uma fase da criança que é egocêntrica. Não importa o que você fale, ela vai entender que a culpada foi ela. Olha só. Então, se você diz que o pai rejeitou ela, como ela vai ouvir? Eu não fui boa o suficiente, por isso que ele não quis ficar. Olha só. Sim. Teve um caso de uma paciente minha que, quando ela tinha 5 anos, o pai dela disse: o pai vai buscar você amanhã, 9 da manhã, fica bem bonita pro pai te pegar. 9 horas o pai não chegou, 10 horas o pai não chegou. O que ela pensou? Não estou bonita o suficiente pro pai me pegar. Ela foi tomar banho e trocar de roupa. Esse pai irresponsável chegou às 17 horas, quando ela já tinha tomado 5 banhos e trocado 5 vezes de roupa. Porque não era o pai o irresponsável, não era o pai que estava atrasado. Sou eu que não estou bonita o suficiente para que esse pai venha me buscar. Essa lógica é até qual idade, Sil? Depende hoje pela maturidade da criança, né? Então, a gente normalmente até 5 anos você vê ainda a criança muito egocêntrica, né? Mas por isso que a gente fala assim, não, papai e mamãe escolheram morar separado. Ele continua seu papai te amando e mamãe continua sua mamãe te amando. Meu Deus, Sil, e quantas mães, desde que a criança pequenininha falando, teu pai nos abandonou, teu pai com esse discurso. Porque é a mãe ferida, a mãe machucada,
né? Não, é exatamente não. Seu pai e a mamãe escolheram morar separados. Depois, quando essa criança tiver maiorzinha, ela vai percebendo e ela mesma vai trazendo a demanda. Mamãe, mas ele foi morar com outra pessoa, ele quis outra filha. Não, ele ama você, mas ele tem outra família. Tá? E aí mostra que são tipos de amores diferentes. Mas aí depois essa criança naturalmente vai ter que tratar essa ferida de rejeição. Vai ter. Mas volto a dizer, uma mãe sadia interfere muito mais no filho do que esse pai distante que abandonou. Entendi. Meu Deus, ou seja, a mãe, e a gente vê muito isso, né? A mãe sempre se preocupa que essa criança que não tem a figura do pai fique bem, mas às vezes não se dá conta que começa por ela, né? Que começa por ela, que interessante. E só queria observar, alguma mãe pode estar ouvindo e dizendo, sobrou pra mim. Ele que é safado. Mais essa. Agora essa psicóloga aí fica falando, sobrou pra mim. É aquele desgraçado. Não, gente, eu entendo a dor, eu entendo o abandono. Só eu tô dizendo que você não está impotente frente a essa situação. A tua influência na saúde mental do seu filho é maior do que você imagina. Amém. E em relação a instrução na palavra de Deus, né? A gente sabe, né? A gente sempre fala muito aqui sobre devocional com crianças, sobre levar para a igreja, algumas orientações sobre educar essa criança na palavra de Deus sendo o próprio exemplo. Existe alguma diferença no caso da mãe solo que cria esse filho sozinho nos caminhos do Senhor? É uma carga maior? Existe alguma orientação prática a ser dada? Porque a vida da mãe é mais corrida. A gente estava comentando aqui, né? Ela não para de trabalhar porque às vezes ela não tem o suporte financeiro desse pai. Então acorda cedinho, leva a criança na creche, na escola, volta tarde. Poxa, ainda tenho que fazer devocional com a criança de noite, estou cansada, né? É uma carga maior. Existe alguma orientação prática, alguma dica para essa mãe para que ela tenha essa condução da criança nos caminhos do Senhor? Eu entendo o cansaço e mesmo mulheres casadas, às vezes elas carregam essa missão sozinhas. Ou porque o marido não conhece a Jesus, ou porque ele não tem paciência. Mas é importante você, desde pequeno, ter aquele tempo, e tem que ser um tempo prazeroso. Vem aqui, vamos fazer devocional. Mãe, eu quero ficar... Vem aqui. Não, aí você já tá colocando que é uma coisa horrível. Não, tem que ser aquele momento gostoso. Vamos deitar aqui com a mamãe, vamos ver a história e conta a história. Minha filha, um pouco exagerada, meu neto tá com 6 meses, ela conta todo dia história bíblica para ele. Olha só. Tatá, ele não entende. Ela, mãe, ele tá entendendo. Ele tá recebendo, então ela vai e conta historinha bíblica para ele e tal. Então é importante ser condicionado. Meus filhos, chegava na hora e eles que cobravam, a gente tava podre, cansado. Mãe, pai. Aí eu disse, não, vai, hoje é teu dia, amor. Não, tá bom, é teu dia, amor. Então era bom porque tinha com quem revezar. Mas é importante ser aquele tempo prazeroso. Não precisa ser uma coisa enorme. Pode ser uma coisa mais abreviada. Sim. Mas é o tempo em que a criança vai falar dos medos dela, dos temores dela. Então é um tempo que ela não esquece mais. Por maior que seja o cansaço, essa mãe tem que assumir essa missão, né? Ela tá semeando. Tem gente que quer semear na adolescência do filho, esquece. Já é. Adolescência é tempo de colheita. Semeadura é infância e pré-adolescente, o junior ali. Até o quê? Uns 12 anos? O 12 anos você já tá colhendo. Já tá colhendo. Ainda mais hoje em dia, né? Parece que eles estão amadurecendo mais rápido. Isso, eu não sei se continua, mas o índice de conversão maior era dos 8 aos 10 anos. Olha só. Então já é colheita. Já é colheita. Eu, pessoalmente, lembro de ter me convertido aos 6 anos. Então já tinha ciência, já entendia das coisas do Senhor. Olha só. Então a gente tem que semear.
Sim, sim. Sil, e em relação àquelas situações complexas que a gente sabe que a mãe solo também vive? Dia dos Pais na escola, na igreja, alguma homenagem ao pai. Existe alguma orientação para dar para essa mãe lidar com essas situações? Ah, é a festa do Dia dos Pais. Ah, é melhor não deixar a criança ir ficar com ela em casa. Ou deixa ela ir, mas tenha essa abordagem. Tem alguma orientação que a gente possa dar nesse sentido? Depende de criança para criança, né? Tá. Tem criança extremamente sensível que não resolveu, e aí às vezes é melhor evitar a situação. Uhum, Hoje a escola já coloca o dia da família, uhum. já para evitar, Sim. porque muitas crianças estavam sofrendo com isso. Aham. Agora, no caso de ter, você pode dizer, mamãe, eu fiz esse desenho, uma gravatinha pro Dia dos Pais, mãe, mas eu não tenho papai. Aham. Então, aí você pode dizer, quem você acha que é um pai legal? Vamos dar esse para esse pai legal? Não precisa ser o meu, mas ser um pai que eu admiro. Uhum. Então, às vezes é o pai do meu amiguinho, às vezes é o pastor da igreja. Então, ele aprende a admirar uma figura paterna porque até vai inspirar ele quando ele quiser ser pai. Que legal, que legal. Você mencionou de Dia da Família, realmente a gente tem visto algumas escolas adotando isso. Você acha que é uma opção interessante? Porque a gente também fala muito com gestores educacionais, né? Você acha que é uma opção interessante para a escola também? Existem duas linhas, né? Tá. Existe uma linha que critica, que é uma forma indireta de extinguir a família, né? A Isso, gente figura do escuta pai, isso. a figura da mãe. Aham. Então, pode ter essa ideologia por trás? Aham. Pode ter essa ideologia por trás. Aham. Porém, eu acho que foi uma saída, digamos assim, diplomática que a escola encontrou, porque ela deve ter sido pressionada por mãe solo, exatamente porque o filho ou a filha vinham chorando, porque não tinha um pai para levar para a escola, né? E olha que eu trabalho com contação de histórias e várias vezes já contei história em festividade de Dia dos Pais e Dia das Mães. E não é raro, gente, a gente ver crianças chorando na festividade, não é nem porque não tem pai, mas porque o pai não estava ali por conta do trabalho. Isso, e gente, eu já contei história que, assim, tinha um cantinho com 4, 5 crianças chorando, e aí você vai saber, todas elas têm pai. Mas Sim. o pai não pôde estar ali, né? Então, existe também uma coisa que a gente estava comentando, das mães solo, casadas e com pai dentro de casa. É verdade, verdade. Que isso acaba sendo uma realidade, né? E uma das coisas que a gente precisa entender é que não tem como você colocar seu filho numa bolha que ele nunca vai sofrer. A gente precisa entender que resiliência a gente desenvolve. Isso é muito importante falar, Limiar né? de frustração a gente desenvolve. Como a gente desenvolve? Enfrentando essas situações e entendendo. Gente, eu quero comprar uma bolsa da Louis Vuitton de 20 mil reais. Querida, vai querer. Você não vai comprar. Né? Vai ali na... Vai na Rua 15. Tem lá com a logo e fica feliz com essa. Né? Então, se puder, vai na Cavesale e parcela, que a qualidade né? Não, e você vai, o que você vai fazer? Você vai ensinar essa criança a trabalhar com a frustração. Sim. Então, é lógico que quando é muito pequena fica mais difícil, mas o acolhimento é suficiente. E a criança, à medida que ela vai crescendo, você vai falando, olha, papai estava no trabalho. Lá do trabalho do papai ele não pode sair. Porque ele tem um chefe muito brabo que não deixa. Ou o papai estava viajando. Então, papai te ama mesmo assim, né? Isso e hoje é legal porque você tem o celular, pode ligar a câmera. Aí o papai tá olhando na câmera. Ou eu filmei, vamos mandar o filme pro papai. Então, são formas que você ensina a criança a criar resistência. Porque eu lembro de um casal que me procurou, a filha adolescente estava se mutilando. E aí eu fui verificar, era um casal muito rico, que o último aniversário dela, ela tinha passado em Dubai, porque ela escolheu. E aí eu mostrei a importância deles frustrarem a filha, para ela criar um limiar de frustração, resiliência. E aí o pai, eu lembro dele virando para mim e disse, por que vou frustrar minha filha se eu posso dar? Ou seja, tudo que ela queria, eles davam. Isso.
Só que na hora que o menininho da escola, que ela gostava, não correspondeu, ela pegou a gilete e começou a cortar o pulso. Aí eu virei pro pai, entenda, a frustração faz parte do processo de desenvolvimento. E seu filho e sua filha vão ser mais resilientes à vida à medida que eles forem frustrados, mas não de uma forma contínua. Sim, sim. É uma forma espaçada, não é full time, eu vou frustrar a criança. Aham. Mas você não vai comer sorvete agora. Você não vai comer chocolate agora. Não, eu não tenho dinheiro para dar isso agora para você. Vamos juntar no final do ano, talvez a gente consiga comprar esse tênis. E aí você vai criando nessa criança vontade de trabalhar, vontade de estudar, vontade de batalhar para conquistar. Nós temos uma geração Nutella. Recebe tudo. Aí qualquer coisinha, vou me matar, vou pular daí, vou fazer isso. Por quê? Porque os pais quiseram poupar essas crianças de determinadas situações. Então é importante você apresentar o desafio conforme a idade. Nossa, Sil, isso é muito relevante da gente falar aqui, porque pode haver uma tendência na mãe solo, né, que esse pai rejeitou essa criança, de em desespero proteger tanto, que Sim. prejudica ainda mais a vida dessa criança. Perfeito. E às vezes a culpa é inconsciente. É porque tem muita gente, por que você tá solo? O que você fez ou deixou de fazer pro teu marido te deixar? Então ela tá com essa culpa, então eu vou dar tudo pro meu filho. Eu existo para atender o meu filho e ele fica o propósito de vida. Gente, propósito de vida quem define é Deus. Qual é o propósito que o Senhor tem para minha vida? E aí ele define. Agora, filho, a educação dele é minha missão. Mas o meu filho não pode ser o propósito da minha vida. Porque aí eu idolatro e sufoco ele não pode ter a vida pessoal dele. Uau, Sil. Esse livro que você falou, Limites em relação aos filhos, também tem uma versão... Na educação de crianças. Também pode ser uma ótima opção, né, para estudar com as mães solos, justamente por conta dessa tendência em alguns casos, né? Perfeito. Ou seja, teu filho vive essa situação traumática, mas não é por causa disso que você vai afogar ele ali na proteção. Muito, muito legal. Sil, que bênção. Como a gente precisa ter olhar para essas mães, né? Para esse público. Sim. Existe alguma palavra final que você queira dar para essas mulheres ou para os ministérios mesmo, né? A gente tem ministério infantil, que também tem que ter um olhar para essas crianças, tem os ministérios de mulheres, de família, que você queira dar uma palavra nesse sentido, um olhar para esse público em especial? As mães solo é uma palavra que não é só para ela, para todas nós, né? A palavra de Deus diz que nada nos separa do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Então, é esse amor que restaura, é esse amor que nos dá força, é esse amor que nos faz seguir. Agora, um conselho bem chão. Quando você achar que estiver ficando louca, fala para você mesmo. Isso aqui um dia vai passar. Um dia esse filho vai crescer, um dia você vai sair tomar sorvete com ele, esse filho, essa filha vem contar dos namorados, das namoradas, isso vai passar, não é para sempre essa situação que você tá. E peça ajuda. Uma hora você vai achar uma boa alma que vai esticar a mão, porque às vezes você entende que você tem que cumprir isso em silêncio. Pede ajuda, que tem mais gente boa, graças a Deus, do que gente malvada aí. Amém. E aos ministérios, só essa tua palavra, esse programa, eu acredito que muitas pessoas vão olhar diferente essas mães solos chegando na igreja. Amém. Que coisa linda, Sil. Muito obrigada pela tua presença. E que Deus abençoe a Casa Ruth. Que Deus abra portas e portas para que todos esses sonhos que estão no teu coração possam ser concretizados para a glória de Deus. Amém. Muito obrigada. E você? Você talvez seja uma mãe solo, que essa palavra possa ter te dado força, incentivo. O Senhor te vê, o Senhor te ama, Ele é teu amigo, Ele é teu marido, né? Ele é o pai maior do teu filho.
E o teu filho pode ser alguém, vai ser alguém grande no Senhor. Amém. Não é essa situação que vai limitar ele, não. E você que tem um ministério infantil, um ministério de mulheres, que tal? Talvez Deus esteja falando com você para você ter esse olhar amoroso, carinhoso para esse público. Como a Sil falou aqui, o Senhor nos alerta, a religião que Ele quer cuidarmos dos órfãos, das viúvas, que o Senhor nos ajude nesse sentido. Então, nós ficamos por aqui. Fique atento, saiba mais sobre a Casa Ruth, sobre o trabalho da Silvana aqui na descrição e acompanhe o nosso próximo podcast. Eu te vejo você lá. Tchau, tchau.